Ninguém consegue projetar o futuro com fatos. É esse o grande erro que os pensadores sobre o digital, os futuristas de plantão, estão tentando fazer erradamente. Saiu o 5G, internet das coisas, isso, aquilo. Todo mundo fica meio perdido nessa história. Você vai ler lá os pensadores, vai ler os filósofos, o que eles vão dizer? Você precisa desenvolver regras, entender o fenômeno. Que fenômeno é esse que a gente está vivendo? Uma revolução midiática civilizacional. É a essência desse fenômeno. É um fenômeno novo? Não, é recorrente. Já aconteceram várias vezes. Tem gente que estuda isso? Tem, os canadenses. E aí pronto, ok. Então é um fenômeno social recorrente, é um fenômeno midiático, ok, acontece de quando em quando. Tem algum motivo? E aí a gente chega então num aumento populacional. O Sapiens aumenta a população. Quando aumenta a população, ele precisa fazer uma revolução de mídia para dar um upgrade no modelo de comunicação e organização da sociedade, para que a gente possa viver melhor. Ponto, simples assim. Então nós estamos vivendo o início de uma nova civilização, que a gente tem um novo modelo de comunicação e novas possibilidades administrativas. O que a gente vai projetar para frente é como é que isto vai se dar daqui para frente. A regra ajuda a entender e projetar para frente. Não são os fatos. Os fatos se encaixam na regra e não o que as pessoas estão fazendo, tentando encaixar as regras nos fatos. E as regras que as pessoas têm são as mesmas regras, então elas ficam tentando fazer uma espécie de curativo, né, numa ferida que continua sempre aberta e nunca consegue entender o que está acontecendo. Então tem uma coisa que você vai analisar, que é bem interessante, que é o seguinte: quando a gente aumenta a população, a gente precisa de mais liberdade. Por quê? É simples, é tão simples isso, é tão óbvio, né? Porque se você for concentrando as decisões num determinado ponto, seja no governo, seja nas empresas, seja em qualquer lugar, aquele ponto central vai começando a não conseguir mais resolver, decidir com qualidade. Ela vai perdendo a qualidade das decisões. Então, quanto mais complexidade você tem, mais as decisões têm que ser descentralizadas. Nós vivemos aí, primeiro, um ciclo de centralização das operações, com toda a reintermediação de uma série de intermediários, garçom, frentista, trocador de ônibus, caixa de banco, caixa de supermercado, caixa de cinema. A gente foi tirando esse pessoal todo, né, colocando no lugar máquina, né, e agora a gente também está fazendo isso com gerentes. É o que acontece com o Uber, com o Airbnb, com o YouTube, com o Facebook, com o Twitter, que não tem um gerente de conteúdo, não tem um gerente de qualidade de produtos e serviços. Quem define a qualidade de produto e serviço é o consumidor. Por quê? Porque facilita e aí cria o modelo exponencial. Quando as pessoas falam organizações exponenciais, o exponencial de uma organização é justamente a capacidade que a gente tem de agora tirar, né, primeiro o operacional, depois o gerencial. E aí o que acontece? A gente sai de um mundo em que a gente tinha a escassez da informação, ou uma alta taxa de escassez da informação, e a gente está entrando numa alta taxa de abundância de informação. A gente está saindo de um mundo que a gente tinha uma baixa taxa de decisão, né, de operação e decisão por parte do cidadão consumidor, e a gente está indo para uma alta taxa, né, de decisão e operação do cidadão consumidor. E é isso que está dando aí essa angústia na galera. O pessoal não foi preparado para filtrar informação, não foi preparado para saber o que é fake news, não foi preparado para saber, para lidar, para se posicionar politicamente, para se posicionar de o que ela quer da sua vida, o que startup que ela quer montar, que tipo de plano ela quer fazer no seu próprio projeto de vida. Por quê? Porque as coisas sempre vinham de fora para dentro. E agora a gente está obrigado a pensar de dentro para fora. Isso aconteceu lá no final da Idade Média, a mesma coisa. A Idade Média, obviamente o cara vai dizer, mas eu não sou um cidadão da Idade Média. Não, o fenômeno é parecido. A Idade Média você tinha uma retenção de informação, você tinha uma mídia oral muito centralizada e de repente você começa a disseminar a informação via prensa. E a partir daí as pessoas começaram a ter dificuldade de lidar com esse mundo
em que a gente depois, na sequência, teve uma reforma religiosa, depois tivemos as reformas sociais, políticas, econômicas, que acabou com a escravidão, né? Criou o sistema de livre mercado, criou a república. Tivemos uma série de mudanças importantes para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. O que aconteceu? Mais liberdade. Isso é uma lei, não é uma ideologia. Talvez a coisa mais importante desse artigo é exatamente essa frase. A descentralização progressiva é uma lei, não é uma ideologia. Nepô aqui não está defendendo o liberalismo, não está defendendo... Não, eu estou dizendo para vocês o seguinte, isso é uma lei da espécie. Quem não adotar essa lei, os lugares, as pessoas, as organizações que não adotarem essa lei, mais complexidade, mais descentralização, né, vai virar zona de abandono ou zona neutra. Quem conseguir entender que isso é uma lei e precisa adaptar toda a vida, toda a legislação, todas as estruturas para que isso possa acontecer, vai virar zona de atração. É simples assim, é uma opção. O futuro é opcional. Tanto que existem regiões que até hoje são atrasadas, até hoje não usam adequadamente, né, as possibilidades que esse novo mundo, esse mundo contemporâneo nos traz. E aí continuam sendo com muita pobreza, muita miséria, etc, etc, etc. O Brasil é um caso desses. Então a gente precisa, nesse momento, entender que nós estamos vivendo um aumento de liberdade, mas nós não estamos preparados para esse aumento. Acho que existe uma discussão interessante sobre isso, né, no desafio educacional que isso nos remete. Eu até estou agora fazendo um curso, me juntei aí com o Gustavo do Resumo Cash, com o Tito da Agência Azul, estou fazendo um curso agora sobre o futuro da educação. Vou botar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Está em promoção, e aí nesse curso a gente vai analisar os desafios que a gente tem para enfrentar esse novo mundo de mentalidade. Vale para todo mundo. Além disso, temos também a formação da escola. Estamos na 4ª imersão. A Bimodais é a melhor escola de futurismo do Brasil, porque procura regras, não fatos. E eu quero te convidar para participar. Vou te dar o zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.